Depois do reconfortante duche de ontem e de uma noite bem dormida, hoje, logo após o pequeno almoço, enfrento a tarefa de verificar a valvolina da caixa do meu carro, atividade a que entretanto ganhei um quase ódio de estimação. Nema é uma típica cidade africana, caótica e suja, com muito lixo a esvoaçar em sintonia com o rumo do vento. Garrafas de gás em cada esquina e mulheres vestidas de cores garridas, quase sempre com um sorriso para nos entregar, e os homens nas suas gelabas de azul indigo. Os miúdos são de tez escura, atenuada pelo muito bom que os aclara. Voltamos a cambiar dinheiro e enquanto eu fico no carro a contar uma imensidão de notas, a Marisa foi à Gendarmerie tratar das formalizações administrativas. Do meu lado, faltam 3.000 guias, o que representam os trocos e não vale a pena reclamar. A malta que trata dos passaportes aproveita para pedir informações sobre a segurança nas pistas para Tumbuktu. O polícia garante que podemos fazer Nema Basikonu Nampula, mas desaconselha fazer Basikonu Lerneb Tumbuktu, porque aí a segurança não está garantida. Entretanto, o Range Rover e o BJ40 têm furos para reparar e eu aproveito para soprar o filtro e meter mais ar nos pneus, uma vez que esperamos piso compacto no troço seguinte. Entretanto, o Luís Costa enceta uma negociação com o objetivo de trocar os pneus BF Goodrich MT por uns Michelin XS, que além de serem o único tipo de pneu que ali existe, têm a fama de ser um dos melhores pneus para o deserto. Lá se acertaram, mas com a negociação e a troca dos 6 pneus, perdemos bastante tempo, embora seguramente ganhando na probabilidade de mais à frente termos de enfrentar um problema difícil de resolver. Acabámos por isso por decidir almoçar numa taxa local onde comemos um delicioso arroz com carne de cabra antes de sairmos para a pista. E à boa maneira africana, apresentam-nos uma conta que nada tem a ver com o que combinámos previamente, tendo a renegociação sido bem gerida pelo Kim, que gosta pouco de ser indrominado. Também compramos mais víveres numa mercearia e a seguir vou com o Nuno ao hotel para pagar o que ficou lá em dívida por termos ficado sem divisas. Neste compasso de espera, a maioria abasteceu as viaturas para mais um troço que deverá exigir uma autonomia considerável, o que significa que os carros estão novamente muito pesados. Com tudo isto, são já 16h10 quando finalmente tomamos o rumo e iniciamos o troço Nema Nampula. Carro-me ao volante com um certo azedume, porque receio que o tempo que vamos consumindo, boa parte dele em troços que entusiasmam quem aqui está pelos percursos de todo o terreno, com toda a probabilidade irá obrigar a cortar partes que para mim são o motivo desta viagem e que correspondem aos povos e culturas que planeámos encontrar pelo caminho. E por falar em burros, cruzamos com uns de tom castanho acinzentado com uma linha preta no dorso, um padrão que nunca tinha visto. E logo a seguir passamos pela carcaça de um animal que está a ser comido pelos corvos. A paisagem modifica-se, passando a terra a assumir um tom castanho, com algumas árvores isoladas e por vezes com zonas de pasto seco. Estamos a 200 km da fronteira com o Mali e por isso estas mudanças não nos surpreendem. A Marisa comenta com nostalgia que tudo isto lhe desperta memórias de infância em Angola. Rolamos relativamente rápido, por vezes a mais de 80 km/h, abrandando apenas
quando nos cruzamos com valas transversais à pista, ou edges, ou mesmo com dromedários ou vacas que se atravessam no nosso caminho. É preciso estar atento aos muitos perigos que estão sempre presentes. Esta pista que estamos agora a fazer é nova e irá acompanhar-nos até Timbuktu, o próximo destino desta viagem com especial significado. Passamos por uma aldeia abandonada e ao lado da pista por vezes encontramos sacos de ração, provavelmente de pessoas que não devem estar longe e que devem esperar pela passagem de algum transporte que os leve. A pista também está por vezes bordada a pedras grandes e negras e também vemos constantemente grandes montes de terra que são colónias de térmitas. Estamos ainda por manadas de grandes vacas de bossa e por vezes por bois de cornos longos e as árvores tornam-se mais verdes e menos passadas, o que nos faz pensar que Nema marca efetivamente a passagem para a África Negra. Pelo espelho vejo o sol a baixar por entre as acácias e com arrepio recordo cenas do filme África Minha. Fazemos uma paragem para reagrupar e decidimos procurar local de acampada logo a seguir a uma aldeia que temos de transpor para evitar que a malta que ali vive faça peregrinações noturnas ao nosso acampamento. Terminamos o dia às 18 horas, ainda a 120 km da fronteira, e hoje estamos em alerta laranja, pelo que vamos evitar acender luzes para não atrairmos atenções indesejadas. Da minha parte, embora as cautelas me pareçam exageradas, respeito os receios dos mais cautelosos. Está quase na hora de montar um acampamento e por isso hoje, como o cenário se apropria, muda aqui um bocadinho os planos e o apontamento diário é já. Hoje saímos muito tarde, mas mesmo assim evoluímos bastante, vamos fazer cerca de 100 km. O Luís Costa decidiu comprar um conjunto de pneus novos e portanto nós ficámos entre almoço e à espera do Luís, acabámos por sair muito tarde de Nema. Andámos cerca de 100 km, rolámos muito bem numa pista nova e agora definitivamente entre acácias, as acácias são mais verdes, o gado aparece, nómadas também com muita frequência. Estamos definitivamente na África Negra e vamos aproveitar tudo isto. Mas este tema ainda gerou alguma troca de palavras mais afiadas e nem de propósito, já na noite escura vemos os faróis de 2 carros a passar na pista. Algumas horas depois... Hoje fomos despertados às 7 horas por um bando de gralhas que, pousadas numa árvore próxima, pareciam querer lembrar-nos que este é um dia especial porque iríamos finalmente entrar no Mali. Estas gralhas também são diferentes das que temos no nosso burro. São pretas com uma lista branca no dorso. Esta noite choveu, o que nos obrigou a montar um toldo durante a noite para cobrir a malta que dormia ao ar livre em camas de campanha. Com entusiasmo ao rubro e sem verificações para fazer, às 8h15 estamos em pista. Estamos motivados para começar a recuperar algum do muito tempo de atraso que temos em relação ao planeamento da viagem. A temperatura está agradável e logo no arranque percebemos que acampámos bem perto de outra aldeia. E por esta altura já perdi a noção do dia da semana em que nos encontramos, o que significa que estou profundamente em modo viajante. Às 10 horas, o Lourenço avisa-nos de um obstáculo na pista e logo a seguir cai. Não é grave, mas para quem vai no carro, a queda de um motar é sempre aparatosa e acorda-nos todo o tipo de receios. Não é difícil fazer uma lesão e este tipo de problemas são de difícil resolução. Às 10h30, a paisagem muda novamente e parece que estamos no Alentejo, rodeados de restolho depois dos cereais terem sido ceifados. Os espaços tornam-se mais abertos, por vezes com pequenos bosques de acácias e outras árvores. O deserto ficou para trás e estamos claramente a entrar no Sahel. Às 11h30 passamos numa povoação relativamente grande e apesar do isolamento até GSM tem. E nessa altura apercebemos que os 3 carros pelos quais passamos sem parar são na verdade um posto da Gendarmerie, o que nos obriga a voltar para trás. Neste posto recebem-nos com simpatia. Ao contrário do que aconteceu noutros ao longo do percurso, e estranhamente não nos pedem nada. Anda ali uma miúda que repete incessantemente a mesma frase em árabe e que seguramente tem uma deficiência. Anda com uma nota na mão, provavelmente dada por alguém do grupo. Inesperadamente chega-se a mim e encosta a cabeça no meu peito. Faço-lhe uma festa e trocamos sorrisos.
Seguimos um pouco mais na pista e voltamos a parar para almoçar, rodeados de erva dourada e árvores dispersas. Nesta altura temos 240 km percorridos desde que saímos de Nema. Pela primeira vez nesta viagem, ao acendermos o fogareiro para fazer café, tivemos cuidados especiais para garantir que não tacávamos fogo àquele mate seco. Pouco antes das 13 horas, já rodamos novamente em pista. Ao passarmos numa aldeia, já bem perto da fronteira, o Luís Costa seguiu por outra pista e perdeu-se do grupo. Estamos num dos pontos de rota, a passar numa aldeia e o Luís Costa perdeu-se outra vez. Pá! Eu e outros 2 carros seguimos um pouco mais até à próxima aldeia, a última antes da fronteira. Aqui parados nesta aldeia que é a última da Mauritânia. 150 metros nesta direção e estamos no Mali. Pouco depois de pararmos, começam a chegar crianças, depois vieram as mulheres e só depois os anciões, todos com uma curiosidade imensa em relação àquele grupo de feições estranhas. Comunicamos por gestos e muitos sorrisos, uma vez que ali não se diz uma palavra que não seja em árabe. Queres passar com a escova no cabelo primeiro? Não. Só se cortar a barba. Barbinha, esta barbinha. Gosto disto, está farto de ter as árvores todas. Convém desviar-se. Encontramos um buraco onde parece viver um escorpião e para passar o tempo resolvemos atazanar a paciência ao bicho, que obviamente não reagiu com a mesma afabilidade das pessoas. Veja lá como é que o gajo reage, mas vê lá se ele vai lá às mãos. Veja lá se ele vai lá às mãos. Veja lá se ele vai lá às mãos. Reagrupámos e às 14h45 seguimos juntos à procura do posto fronteiriço onde nos iriam carimbar a entrada no Mali. Mas qual posto fronteiriço? Super agressivo. Deu o quê? O GPS marca ali a linha de fronteira, mas vês alguém? Ninguém nos veio receber. Contávamos com majoretes e banda filarmónica, mas nada. Discutimos o que deveríamos fazer em relação ao carimbo de saída e concluímos que para o fazermos teríamos de sair de pista e ir a Fassala Neré, o que não se justifica tendo em conta as indicações da própria polícia. Por isso, Não diz nada, pá! Não diz nada! Não vejo nada, estás a ver alguma coisa? ao 17º dia de viagem, fazemos uma fotografia de grupo para assinalar aquele marco relevante para a história da viagem e lembramos que iríamos agora na direção do país das moças de 6 roliços. Pelo menos de acordo com as memórias do Kim do tempo em que andou por estas geografias. Seguimos pela pista que continua a ser rolante entre os 40 e os 60 km/h. Esta aldeia é igual à anterior, mas como o Paulo faz questão, convém dizer que é a primeira do Mali. E as árvores, embora pouco frondosas, são mais verdes e diferentes das que deixámos do outro lado da linha de fronteira. Levanta só a tampa da caixa. Não sei que bolachas são estas, mas saíram muito boas. Aponta uma bolacha, desgraçado. A pista vai zigue-zagueando entre as árvores, o que limita um pouco o ritmo.
Distrai-me com o GPS ou com o gravador com que tome notas e quando olho em frente, ops, tenho de mexer as mãozinhas para evitar o resvés quase. A Marisa acagaça-se e pede-me para levantar o pé do acelerador e os olhos da tecnologia. Às 16h15 deixamos a pista de sulcos profundos e entramos numa espécie de autoestrada de terra batida, uma pista ampla e arejada onde conseguimos progredir a 90 km/h. Ao final da tarde, mas ainda relativamente cedo, chegamos a Leré. Fomos à Gendarmerie e, como estamos já com 80 km de Mali, mandam-nos ir tratar das formalidades de entrada no país, processo que nos tomou uma imensidão de tempo. Decidimos pernoitar no Camping Sahara, um albergue de condições muito rudimentares que nos foi proposto pelos polícias. Alguns ficaram com os 2 únicos quartos com o chão de cimento, o Luís Costa vai dormir no carro, o Kim opta por montar tenda e nós vamos dormir nas camas de campanha no recinto do albergue, tentando não importunar os coelhos que por ali andam livres. Logo após a chegada, o Luís Costa seguiu com o Mohamed Yattara, o proprietário do albergue, para cambiar alguns francos cefás, com os quais iríamos poder comprar bebidas e pão para o jantar. O homem explicou que, como recebem poucos estrangeiros, tudo tem de ser comprado na altura da necessidade. Confessa-nos que, desde o início do ano, o albergue ainda só tinha faturado cerca de 1,5 € e lamenta-se da fama de insegurança que afasta o turismo daquelas terras do norte que não têm grandes recursos. O desemprego leva à necessidade de roubar para sobreviver. A povoação tem rede elétrica, mas como não há dinheiro para o combustível, o gerador que a alimenta está desligado. Por isso, é pouco provável que consigamos hoje beber alguma coisa fresca. Deambulamos pelas ruas envoltas pela escuridão e o único pão que conseguimos encontrar está seco e fermentado. De regresso ao albergue, esperamos uma eternidade pelo jantar que nos preparam, baseado num casalinho de rolas nascidas e criadas ali, no pátio do albergue, ou eventualmente sacadas do quintal de um vizinho e que deram a vida para fazer um delicioso molho que acompanhava com arroz. Terminámos o dia à conversa com o Mohamed, pessoa muito interessante e esclarecida apesar deste fim de mundo onde vive. Comenta-nos sobre o painel solar e a bateria que comprou com muito esforço e com os quais alimenta uma televisão a preto e branco, claro, com que se mantém informado, bem como a única lâmpada que dá luz ao albergue. Ouvindo isto, o Luís Costa decidiu oferecer-lhe uma lâmpada fluorescente, o que o deixa muito feliz porque não consome tanta bateria. Por isso, viajante, quando te apetecer queixar-te da vida que levas, pensa no Mohamed e engole os lamentos. Hoje levantámos pouco mais cedo porque o sol nos estava a bater nos olhos e também umas gralhas de dorso com uma lista branca muito bonitas que estavam ali nas árvores próximas acordaram-nos de facto bastante mais cedo e portanto começámos por volta das 8h30, ou seja, cerca de 45 minutos mais cedo que aquilo que é costume de todos os dias. Andámos rápido, andámos por pistas, em algumas circunstâncias, pistas perigosas porque tinham valas profundas, e aliás à semelhança daquilo que aconteceu nos 2 últimos dias, mas também apanhámos pistas bastante rápidas e isso fez com que conseguíssemos andar mais do que 300 km. Estamos em Lera, já tratámos das formalidades oficiais de entrada no Mali, que nos tomaram bastante tempo, e digo oficiais porque oficiosamente nós entramos no Mali por volta das 2h30 da tarde. Fizemos a fotografia da praxe, continuámos caminho e só aqui em Lera, depois de passar por várias aldeias tipicamente malianas, nós tratámos então das formalidades. Parece que já arranjámos um salvo-conduto para amanhã, o primo do homem da alfândega vai connosco até à cidade que não se pode dizer o nome, Timbuktu. É a cidade mítica que nos espera amanhã.